1 de Pedro 1, do verso, nós vamos ler do 1 até o 9, e depois a gente vai estar comentando algumas coisas a respeito deste texto, tá bom? Então, na versão viva, diz assim, colocou aí para nós, né, Rafa? De Pedro, vou acompanhar com vocês, de Pedro, missionário de Jesus Cristo, para os cristãos judeus, expulsos de Jerusalém e espalhados pelo Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Queridos amigos, Deus, o Pai, escolheu vocês há muito tempo e sabia que se tornariam seus filhos. E o Espírito Santo tem operado no coração de vocês, purificando-o com o sangue de Cristo e fazendo-os desejosos de agradar-lhe. Que Deus os abençoe ricamente e lhes conceda uma libertação cada vez maior de toda inquietação e temor. Toda a honra dada a Deus, o Pai, o Deus Pai, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque é a sua misericórdia ilimitada que nos deu o privilégio de nascer de novo, de maneira que agora nós já somos membros da própria família de Deus, e agora vivemos na esperança da vida eterna, porque Cristo levantou-se novamente dentre os mortos, e Deus reservou para os seus filhos o dom inestimável da vida eterna. Este dom está guardado no céu para vocês, puro e imaculado, sem perigo de sofrer alteração ou estragar-se. E Deus, em seu grandioso poder, garantirá que vocês cheguem até lá em segurança para recebê-lo, porque vocês estão confiando nele. Este dom lhes pertencerá naquele último dia vindouro, para que todos o vejam. Portanto, alegrem-se verdadeiramente. Há uma felicidade maravilhosa no futuro. Embora durante algum tempo a caminhada aqui na terra seja tão dura, essas provações apenas põem à prova a fé que vocês têm, para verificar se ela é forte e pura ou não. Ela está sendo experimentada como o fogo prova o ouro e o purifica. E a fé que vocês têm é muito mais preciosa para Deus do que o simples ouro. Portanto, se essa fé permanecer firme, depois de ter estado no caminho das provações ardentes, isso redundará em muito louvor, glória e honra para vocês no dia da sua volta. Vocês o amam, embora nunca o tenham visto. Ainda que não vejam, confiem nele, e até mesmo agora vocês estão felizes, com aquela alegria indizível que vem do próprio céu. E a recompensa final que vocês terão por haverem confiado nele será a salvação das suas almas. Amém? Essa versão eu achei muito mais fácil o entendimento nessa versão, assim, para a gente entender o assunto. E o apóstolo Pedro, ele escreveu, como o próprio texto fala, que ele escreveu essa carta aí destinada aos cristãos que foram expulsos de Jerusalém e estavam espalhados pelo Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então essa carta teve esse endereço para esses cristãos que foram expulsos de Jerusalém e são cristãos que estavam fugindo da perseguição dos romanos, de Roma, de todo o Império Romano na época. E esses cristãos, muitos desses cristãos, perderam famílias, familiares, perderam tudo que possuíam, praticamente
Foram 300 anos de grande perseguição. Essa carta ela tinha o intuito de animar os irmãos, de dar uma palavra de ânimo, de lembrá-los que foi Deus quem tinha escolhido eles, que foi Deus quem tinha salvado a vida deles. Então o assunto desse texto é a esperança da salvação. Então Pedro queria relembrá-los, lembrar suas mentes aí a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Então é sobre essa viva esperança que ele está falando que nós vamos tentar estudar as palavras do texto, tentar tirar alguma lição para as nossas vidas, tentar pegar esses detalhes que ele abordou com os irmãos lá e trazê-los para a nossa vida, tentar colocar isso no nosso coração de uma forma que essa mesma esperança viva venha nos animar. Essa é a ideia, que essa mesma esperança da vida eterna possa te animar, possa te fazer dar brados de vitória, de aleluia, de glória a Deus, porque esse amor que nós cantamos, esse ousado amor de Deus nos alcançou. Imagina 7 bilhões de pessoas em pecado, já nascemos condenados ao inferno, caminhando a passos largos para o inferno, todos os 7 bilhões, e nenhum sequer desejou a Deus, pensou em Deus, se lembrou de Deus. E dentre esses bilhões, Deus vai lá e sempre resgata alguém. E Ele resgatou você e colocou você nos braços dele, no meio do povo dele. Aí resgatou a mim. Então é motivo de nós nos alegrarmos. Dentre tantos bilhões, Deus resgatou você. Deus olhou para você e te resgatou, te amou. Ele concebeu você. Então a gente vai estar falando um pouco sobre isso, porque a nossa vida, foi Deus quem nos concebeu. Enquanto a gente não entender que tudo é dele, por meio dele e para ele, todas as coisas, enquanto a gente não compreender isso, a gente não vai entender nunca o nosso propósito aqui na Terra. A gente sempre vai ficar, como a gente comentou na célula lá esses dias atrás, sempre com medo da morte, com medo de morrer. Não vai ter aquela segurança da vida eterna, que é o que ele estava falando para os irmãos aqui. Aquela segurança da vida eterna, a salvação da alma de vocês. Então a gente sempre vai ficar com aquele receio de partir dessa vida, porque muitas vezes nós não sabemos o propósito, por que nós estamos aqui, Por que Deus me salvou? Por que Deus salvou a sua vida? Então quando nós nos encontramos em Deus, na realidade a música falando, o teu amor me encontrou, eu encontrei o teu amor, lembra? Não, eu encontrei o teu amor. Quando Deus nos encontrou e nós o encontramos pela graça dele, nós começamos a entender o propósito, para que eu estou aqui. Então Deus nos projetou na mente dele, ele nos criou, nos deu vida, nós vivemos em Deus para a glória dele. Tudo que nós fizemos é para a glória dele, é para o louvor dele. Então, Paulo sempre falava, quer vocês morram, quer vocês vivam, que seja tudo para a sua glória. É para a glória dele. Então, quando você entende que a sua vida não é sua, Deus te criou na mente dele, Deus te formou, te preservou, te sustenta, te dá a vida, você vive essa vida plena, essa vida eterna em Deus. Os salvos em Cristo Jesus têm essa graça, essa bênção de viver em Deus a vida eterna, essa vida plena. Então quando você descobre que não é para viver para você mesmo, mas para viver para Ele, tudo é para Ele, tudo que você fizer é para a glória dEle, é para o louvor dEle, é para o engrandecimento do reino dEle. Quando você começa a entender que tudo é dele e começa a praticar isso, é claro que a gente só consegue fazer isso com a direção do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo você não vai conseguir nem desfrutar da vida eterna de Deus, que nós já desfrutamos dessa paz, dessa alegria, dessa bênção. Nós não conseguiremos nem desfrutar sem essa ajuda do Espírito Santo e nem viver a plenitude da vida do Senhor, mesmo em meio a essas tribulações, que a gente vai ver Pedro falando de tribulações, de lutas e provações, ele falando disso, vocês passaram por várias provações. Então a gente vai ver Pedro falando disso aí. E uma coisa que a gente tem que entender, que quando Pedro escreve essa carta, aí no
nos primeiros versículos, ó, queridos amigos, Deus, o Pai, escolheu vocês. Quem que escolheu aquelas pessoas? Deus, o Pai. Então, depois a gente vai tentar fazer um resuminho disso para o pessoal da célula, tá bom? Mas se você seguir o texto, dá para você fazer as perguntas exatamente como eu vou fazer aqui. O versículo diz, de Pedro, missionário de Jesus Cristo, para os cristãos judeus expulsos de Jerusalém, espalhados pelo Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Esses lugares que ele está citando, a Capadócia, todos esses lugares, hoje é onde fica a Turquia, a região da Turquia. Então você olha no mapa, Jerusalém está aqui embaixo, tem o mar Mediterrâneo, a Turquia está aqui em cima. A Turquia já seria, é um país muçulmano, mas está coladinho na Europa. É praticamente, ele ainda é considerado como um dos países europeus ainda. Dali para frente aí já vai China e outros países mais. Aí já é a Ásia, a gente chama de Ásia. Aqui era chamado de Ásia Menor. Então, onde está a Turquia atualmente. E essas pessoas fugiram para lá. E Pedro escreve isso aí, ó, queridos amigos, Deus o Pai vos escolheu. Quem escolheu eles? Deus o Pai. Há muito tempo, quando que Deus escolheu aquelas pessoas? Antes de fazer os céus e a terra, Deus já tinha pensado em cada um de nós. Deus escolheu você. Às vezes a gente fica pensando, mas e aquela pessoa que nasce com problema, doente, etc., coisa e tal? Deus sabe o que faz com cada um. Deus tem um propósito para cada pessoa. E Deus sabe como usa cada um. Mas pensa em você agora. Deus te projetou. Ele pensou em você. Antes de seu pai e sua mãe existir. Antes deles se encontrarem, de namorarem, casarem, Deus já sonhava com você, já sabia passo a passo como você seria, quando Ele ia te salvar. Olha que maravilha. 7 bilhões indo para o inferno, Deus vai lá e fala assim, opa, esse aqui, ó, vem para cá. Saulo de Tarso Franca. Imagina? 7 bilhões, ele falou, esse menino, não. E é a graça dele, ele é soberano, ele pode escolher quem ele quiser. Ele pode salvar quem ele quiser, a pura graça, é um ousado amor. Ele gostaria de salvar toda a raça humana? Com certeza. Mas muitos bilhões não querem nem saber, falam, eu não quero nem saber de Deus. E Deus respeita isso. Mas muitos, pela sua graça, Ele mesmo coloca a fé no seu coração. Fala, eu vou salvar esse rapaz, não presta essa miséria, não vale nada. Mas eu vou salvá-lo. E ele coloca a fé. Ele nos abre através do Espírito Santo o entendimento, e a gente fala, meu Senhor Jesus, eu já escutei tanto falar do amor de Cristo, mas nunca tinha entendido essa graça salvadora que me alcançou. Aí Deus, quando Ele abre sua mente, você consegue compreender, e pela fé você é salvo. Então, essa obra é uma obra do Espírito Santo, e Deus, pela sua misericórdia, foi lá, nos alcançou, nos resgatou. Então, quando nós terminarmos essa mensagem, qual que é a nossa mensagem central? É o seguinte, a viva esperança na obra salvadora e redentora de Cristo nos anima, nos encoraja, nos fortalece na caminhada cristã. Então essa viva esperança, essa obra salvadora de Deus em nos resgatar, tem que nos animar, tem que nos fortalecer, nos alegrar e nós darmos brado de vitória. Obrigado, Jesus, o Senhor me salvou. Eu poderia, estar no inferno hoje, mas pela sua graça, o Senhor não só alcançou essas pessoas aqui, mas o Senhor me projetou e me salvou. Olha que maravilha. Glórias a Deus, porque Ele nos alcançou. Então Deus nos escolheu há muito tempo. Antes de criar os céus e a terra, Ele já tinha pensado em você. Quando você entender que você é esse projeto de Deus, você nasceu para Ele, tudo que você fizer, você faça por amor a Ele. Ah, mas eu não sei como. Peça ajuda do Espírito Santo. É por isso que o Espírito Santo vai nos ajudar a dar os passos. E Ele vai te usar de várias formas. Tudo que você fizer em Deus, como salvo, você fizer em Deus, dirigido pelo Espírito Santo, isso redunda em glórias a Deus. Isso vai ser, Deus vai pesar tudo. O que nós fizermos por causa do nosso egoísmo, por causa da nossa cobiça, por causa da minha impresteza, fala, não vou ajudar não, que essa miséria não merece ajudar. Tudo isso vai ser pesado também. Mas o que conta, o que vai contar mesmo para Deus é o que você fizer nele,
guiado pelo Espírito Santo. Não importa se o Espírito Santo falar assim, cata o copo descartável que está no chão da igreja. Aí você vai e cata. Aí fala, opa, aí anota. Ó, se catou um copo descartável, daqui a pouco, né, eu vou dar uma outra tarefa. Então, a nossa vida aqui na Terra é uma vida de testes. Deus vai te testando. Ah, não catou um copo descartável, porque não é função dele, é da irmã que faz a limpeza da igreja. Não pode catar um copo descartável na igreja. Opa, não pode catar um copo descartável, é filho. O Espírito Santo falou, você pode catar o copo, por gentileza, querido, e colocar na latinha de lixo? Ah, não posso, porque não é minha função. Então, você imagina que outros testes virão. A nossa vida é uma vida de testes. Deus vai te provar, vai te purificar. Ele não te salvou? Salvou? Amém, salvou. Então, o que ele vai fazer? Ele vai te testar, vai te purificar, para você ser parecido com Cristo. Para você ser parecido com Cristo, para você amar como Cristo amou, andar como Cristo andou, ajudar quem Jesus ajudaria, falar o que Jesus falaria. Então você vai ser usado por Deus em diversas funções. E se Deus quiser, daqui a pouco é aqui também, aqui em cima ministrando. Você entendeu como Deus vai fazendo? E às vezes começa catando um copo de lixo. Você pode arrumar os bancos, arrumo. Aí começa assim. Você começa a se envolver nas coisas de Deus, e Deus fala, ó, arrumou os bancos, catou o lixo, espera um pouquinho. Eu vou te colocar a serviço de auxiliar da EB. Aí coloca como auxiliar, daqui a pouco está ministrando. É o professor do próximo ano. Daqui a pouco está ministrando na igreja, sabe assim? E não só, a nossa vida não é só pregar aqui. Isso aqui é complicado? Mas é simples, não exige muito. O difícil é viver o amor de Deus lá fora. É quando sai da porta aqui para fora. Quando eu me deparo diante da cobiça do meu coração, da avareza, do orgulho, aí que é difícil. Na hora que eu tenho que dividir o pão como Jesus dividia, dar o assento no ônibus, falar Deus te abençoe, e diversas outras provas que Deus vai colocando no dia a dia, normalmente de segunda a sábado. Quando chega no domingo, isso aqui é festa, isso aqui é bênção, a gente chama de celebração, é festa. Mas os testes virão, apesar que Deus pode usar a sua vida aqui, pode testar também. Interceda pelo irmão, dá uma palavra para alguém. Deus pode sempre estar... Por isso nós temos que estar atento a essa voz e direção do próprio Deus, que o Espírito Santo vai fazer isso aí. Então, mas lá fora é o lugar, é o campo de testes. E esses irmãos aqui, o que aconteceu com esses irmãos? 300 anos de grande perseguição. A maioria morreram. Então, ele mandou essa palavra para animar esses irmãos, mas a maioria deles, daqueles cristãos do primeiro século, né, depois da morte de Cristo, a maioria foram perseguidas de uma forma tão brutal, tão violenta. Eles foram acusados pelo Império Romano de praticarem canibalismo. A festa do amor, que era a Santa Ceia, né, que era a festa chamada Festa do Amor, era pregado, né, que eles tomariam do sangue de Cristo, beberiam, não comeriam da sua carne, do seu sangue. A gente sabe que é simbólico, é um ensino simbólico, falando do sangue de Cristo e do corpo de Cristo. Mas saiu um boato entre os romanos que eles estavam pegando as crianças, partindo em pedaços e devorando mesmo. Saiu esse boato maligno que veio do inferno, e alguém disseminou essa mentira, que eles estavam nessa festa do amor, que era a Santa Ceia, estavam matando as crianças, fazendo canibalismo. E outras coisas que aconteceram, houve um incêndio criminoso em Roma, e aí o Nero colocou a culpa nos cristãos. E um dos motivos dessa raiva, dessa ira deles contra o cristianismo naquela época, era porque o cristão era um dos únicos povos que não reconheciam o imperador romano como um deus. Ele era reconhecido em Roma como um deus e merecia toda a adoração, todo o respeito, mas o povo que não adorava, quem que era? Os cristãos. Não respeitavam, não adoravam, não o reconheceu como um deus, como uma divindade, não respeitavam as regras. Então aí houve uma revolta tão grande contra os cristãos, que matar um cristão naquela época era fazer um favor para Roma. Podia estuprar as mulheres, matar as crianças. Então eles começaram a fazer dessa raiva, dessa ira contra o cristianismo, contra o cristão, e através dessas mentiras que foram disseminadas, de muitas mentiras que foram disseminadas contra o povo, começaram quando encontrava um grupo de cristãos e conseguia prender,
Então Nero tinha um jardim na casa real dele, se a gente pesquisar na internet você vê, tinha um jardim, eles pegavam os cristãos vivos, amarravam numa estaca, passava piche e colocava para iluminar o jardim à noite, metia fogo. Daqui lá para o outro lado da rua, o jardim ficava todo iluminado. Os cristãos vivos queimados naqueles postes, os jardins da casa real. Então eles faziam isso. Os demais, eles tratavam de uma forma, vamos dizer, parece que era mais carinhosa, mas não era tão carinhosa assim. Pegava multidões, foram mais de 2 milhões que morreram na época, multidões que eles conseguiam pegar, prendiam, levavam para a arena dos leões que ficavam às vezes alguns dias sem comer, às vezes semanas sem comer, e fazia aquele espetáculo público para todos verem os leões devorando aquelas pessoas que não negavam a sua fé, não negavam a fé. A pessoa morria orando, morria cantando, e os leões estraçalhavam, e era aquele espetáculo horrível, mas que a população gostava de ver aquilo. Então o imperador, quando alguém conseguia pegar algum cristão daquele, falava: temos um espetáculo garantido para o próximo final de semana. Tem aqui mais 10 aqui que nós conseguimos pegar numa reunião ali, um pequeno grupo, na casa da mulher ali. Então, imagina, esses aqui que Pedro escreve para eles, muitos fugiram eles estavam longe de Jerusalém, fugiram mundo afora. Bitínia, Capadócia, Galácia, a gente vê que muitos cristãos judeus se espalharam pelo mundo todo. E aí a palavra de Pedro é para eles, exatamente para eles não desanimarem diante do fogo ardente. O próprio Pedro escreve: não se escandalizem, não se espantem com o fogo ardente que está entre vós. Que fogo ardente era esse? Era aquelas pessoas que estavam sendo queimadas nas estacas. Não se escandalizem com seus irmãos que foram queimados naquelas estacas. Não se assustem com isso. E Pedro começa a dar essa palavra de exortação, quer dizer, de encorajamento, para que os irmãos não se esmorecessem, lembrassem que quem tinha escolhido eles foi Deus, né? Foi Deus que havia pensado neles, projetado eles, escolhido eles. Então daí a palavra de Pedro. Nós começamos a ler aí que Deus o Pai nos escolheu. Vamos pular aqui para o versículo 3, que fala assim, ó: toda a honra dada a Deus, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque é a sua misericórdia ilimitada que nos deu o privilégio de nascer de novo. Então, toda a honra foi dada ao Pai, o Pai do Senhor Jesus Cristo, a Deus e Pai, porque a sua misericórdia sem fim nos deu o privilégio de nascer de novo. Em outras palavras, foi a graça de Deus, a misericórdia de Deus que te salvou. Se Deus não vai lá e te resgata, você estava perdido, condenado ao inferno. Então, essa honra a Deus foi porque Ele, pela misericórdia dEle, te salvou. A sua graça te alcançou. Através de Jesus, Ele vai falar isso. De maneira que agora, nós quem? Nós, os filhos de Deus, os salvos. Nós somos membros da própria família de Deus. Então agora nós somos membros. Você é membro da família de Deus? Você que é salvo em Cristo Jesus? Você é membro. Nós já somos membro. Agora, no tempo presente, já somos membros da família de Deus. E agora, vivemos na esperança da vida eterna. Nós não somos membros? Por que nós vivemos na esperança da vida eterna? A gente não tomou posse da vida eterna ainda? Já tomamos, só que não completamente. Se cortar aqui, sai sangue. Se tirar o pescoço aqui fora, eu morro. Então nós já somos salvos, vivemos na esperança da vida eterna, mas o nosso corpo mortal ainda não foi santificado, não foi transformado num corpo imortal. A morte ainda tem efeito sobre o nosso corpo físico. Nós podemos morrer ainda, mas o nosso espírito jamais morrerá. A morte pode matar o seu corpo e te transformar, fazer com que o pó volte ao pó? Pode. A morte ainda tem esse poder, entre aspas, de levar o pó para o pó novamente. Mas o nosso espírito e a nossa alma jamais morrerá. Então, daí, o que Cristo veio fazer?
ele veio destruir o poder da morte, né? O que a Bíblia fala, que o último inimigo a ser vencido vai ser a morte. O último inimigo a ser vencido. Porque ainda nós, mesmo como salvos, família de Deus, nós ainda estamos sujeitos nesse corpo mortal, nessa tenda, né? Paulo usa a expressão nessa tenda, a sofrermos dores, perseguições, tribulações, essas coisas todas. Inclusive morrer. Só que essa morte é a morte física. Jamais um salvo em Cristo Jesus vai morrer, porque nós temos a vida eterna. Essa é a mensagem dele. Jamais nós vamos morrer. O nosso espírito jamais vai morrer, a nossa alma jamais vai morrer. Nós fazemos parte da família real, da família de Deus, e nós temos, glória a Deus, a vida eterna. Então a morte não pode tirar essa bênção de nós. Por isso que ele vai falar depois, alegrem-se muito no Senhor, porque Ele salvou vocês. Então, continuando, e agora vivemos na esperança da vida eterna, está no versículo 3. Porque Cristo levantou-se novamente dentre os mortos. Então, por que a gente vive na esperança da vida eterna? Uma das garantias foi porque Deus nos amou, Deus nos projetou, é Deus que fez tudo isso, e Jesus pagou o preço. Quando fala Cristo ressuscitou, Cristo se levantou dentre os mortos, quer dizer, Cristo veio, nasceu, pagou o preço, morreu e ressuscitou. Ele fez uma obra completa. Então o que nos dá essa garantia da vida eterna é, primeiro, porque Deus projetou tudo. Segundo, porque o Filho veio e pagou a conta. Falou, agora vocês podem regozijar, se alegrar, porque eu ressuscitei. Em outras palavras, a conta foi paga. Se eu ressuscitei, vocês ressuscitarão. Entendeu? Se eu ressuscitei, vocês ressuscitarão também. Então é a garantia de que a gente vai participar dessa bênção um dia completamente, sem essa morte aqui enchendo a paciência, sem esse desgosto aqui de baixo. Lembra que aqui é um campo de testes. Você tem que estar atento, porque tudo que vier na sua vida é um teste para ver se você vai fazer para a glória de Deus ou se você vai focar no seu querer, no seu bem-estar. Então, muitas vezes a gente investe na nossa vida, nos nossos sonhos, nos nossos projetos, e esquecemos que a vida não é nossa. É tudo para Ele, por meio dEle, todas as coisas são dEle. Então, não esqueça que isso aqui é só um teste para ver onde é que está o seu coração, tá bom? O versículo 4 diz assim, ó, Deus reservou para os filhos o dom, o presente inestimável da vida eterna. Este dom, este presente, está guardado no céu para vocês, puro, imaculado, sem perigo de sofrer alteração ou de se estragar. E Deus, em seu grandioso poder, garantirá que vocês cheguem até lá em segurança, para recebê-lo, para receber o dom, o presente da vida eterna completa, porque vocês estão confiando nele. Então, Deus reservou para os seus filhos, para os filhos, o presente, o dom inestimável. Não tem como descrever o valor da vida eterna. Se nós tivéssemos um vislumbre do que é a vida eterna, do que é a glória de Deus, do que é a presença de Deus, você faria como Paulo, Pai, demorou a minha passagem por aqui. Eu estou aqui para servir, para abençoar, igual o pastor pregou, né? Para abençoar a vida dos meus irmãos, mas melhor seria estar com Cristo do que aqui. Porque muitas vezes a gente está tão apegado às coisas aqui, porque a gente não tem ideia do que vem pela frente. Você não tem uma noção. A Bíblia fala que não se passou na mente humana o que Deus está preparando para nós, para aqueles que o amam. A mente humana não é capaz nem de imaginar o que Deus está preparando. E Deus está preparando coisas maravilhosas. Então, nós temos que realmente, quando o Colossenses fala que nós temos que pensar nas coisas do alto, nós temos que orar por isso. Falar, Deus, me dá, Senhor, visões do céu. Me dá, experiências contigo, para que a minha fé seja cada vez mais fortalecida e eu deseje mais o céu. Porque muitas vezes, quando nós estamos desejando demais as coisas daqui, é porque a nossa vida de oração, a nossa vida de intimidade, de comunhão com Deus está bem aquém do esperado, está bem longe. E aí nós oramos por, eu muitas vezes orei por casa lá em Ilhabela, sabe essas coisas? Senhor, como eu queria uma casa em Ilhabela, todo pôr do sol eu iria pescar, ai que lindo, que maravilhoso. Deus fala, pode parar com essa oração aí. Então, às vezes, nós estamos com um foco tão errado, que a gente começa a orar pelas coisas daqui. Senhor, isso, e um carro, e começamos a pedir essas coisas daqui, porque a nossa visão está desfocada,
E nós temos que ter um cuidado muito grande para nós orarmos o que está no coração de Deus. E se Deus falar, ó, o que está te esperando é uma cruz, e aí? Né? Essas pessoas estavam fugindo, né, da perseguição, mas uma das mensagens que eles levavam no coração deles era assim: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Aquelas mensagens de Jesus, tudo que Jesus fez, muitos deles viram as palavras de Jesus, o quanto os apóstolos se colocavam diante da morte, falavam assim, ó, prenderam Pedro, amanhã matou. E aí o anjo foi lá à noite, soltou o Pedro da cadeia, mas se o anjo não tivesse ido lá, e Deus não tivesse respondido à oração da igreja e soltado Pedro, assim como Tiago foi morto ao fio da espada, Pedro e muitos outros seriam mortos. Paulo foi preso para morrer na cadeia lá em Roma. Então muitos deles foram mortos. Então aqueles cristãos que conseguiram fugir, a mensagem estava na sua cabeça. As mensagens de Cristo. Quem quiser ganhar a sua vida, preservar a vida, não morrer, né? Perderá a vida eterna. Mas aquele que morrer por mim, ganhará a vida eterna. Então tinha todas aquelas mensagens de Cristo. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, vai ficar só aquele grãozinho de trigo, mas se morrer, dará muitos frutos. Então eles estavam dispostos, pela palavra de Deus e pela experiência dos próprios apóstolos, a darem as suas vidas. Falar, se pegar a gente, nós não vamos negar a fé. Tiver que morrer, queimado, jogado aos leões, não importa. Havia uma frase entre eles que é assim, ó, aguenta firme que daqui a pouco nós estaremos em nosso lar. Entre eles tinha essas palavras que sempre alguém falava, aguenta firme no sofrimento aí, esse sofrimento é passageiro, daqui a pouco nós estaremos em casa. Então eles tinham essa ideia de que tivesse que morrer por amor a Cristo, jamais negariam a fé. Então tá aí vem essa palavra de Deus animando eles, que esse dom, esse presente da vida eterna, essa garantia de que um dia eles teriam um corpo transformado, não esse corpo mortal, mas um corpo imortal, ser como Cristo era, estava guardado no céu. Não era guardado na Casa Branca, no cofre da Casa Branca, porque o Bin Laden pode ir lá jogar uma bomba e destruir tudo. Nem aqui no Banco Central, porque já roubaram os bancos centrais, quase todo o país. Não é esse guardado num lugar assim. É guardado nos céus pelo próprio Deus. Ele está guardando a vida completa para você, a garantia. Ele te dá a garantia, eu, no meu grande poder, garantirá que vocês cheguem lá. Ele vai garantir, ele que garante. Daí, uma preocupação nossa, nós devemos estar ligados com ele. O tempo todo, Senhor, se for agora, eis-me aqui, estou pronto. Se for amanhã, eis-me aqui, estou pronto. Nós temos que estar preparados, porque Ele que garante e Ele vai levar-nos, né, vai nos transportar para o seu reino, vai nos dar essa vitória completa sobre a morte. Nós, não mais choro, não mais dor, não mais lágrimas, não mais sofrimento, não vai ter mais nada disso. Porque Ele garante que quando Ele nos resgatar, quando Ele arrebatar a sua igreja, nós vamos chegar lá, porque Ele é que está nos protegendo, Ele que vai fazer essa obra completa. Então Pedro escreve essas palavras, falando, o dom inestimável da vida eterna, este dom está guardado no céu para vocês, puro, imaculado, sem problema de murchar, de roubarem, nada disso, sem perigo de sofrer alteração ou de se estragar, e Deus, em seu grandioso poder, garantirá que vocês cheguem lá em segurança para recebê-lo, para receber o presente, porque vocês estão confiando nele. Então, por que eles iam receber esse presente? Porque estavam confiando em Deus. Aí entra a fé, aqui entra a fé. Ó. Se está confiando em Deus, então entrou a fé aqui nessa passagem. A nossa fé em Cristo. Nós confiamos nele, nós confiamos nas suas palavras. Este dom, aí continuando na leitura, este dom, esse presente que Ele te deu, lhes pertencerá naquele último dia vindouro. Ainda nós não desfrutamos completamente, mas no dia do arrebatamento, todos nós seremos transformados, seremos como Cristo é, para que todos o vejam. Portanto, aí já vem a conclusão da mensagem dele. Portanto, o que é para fazer? Alegrem-se verdadeiramente. Alegrem-se verdadeiramente. Deus te salvou, Deus te resgatou, alegre-se
verdadeiramente. Mas, irmão Pedro, você não tem ideia da perseguição que a gente está sofrendo. Se pegarem a gente, eles matam mesmo. E olha que nós estamos longe de casa, longe da família, perdemos nossos bens, perdemos nossos familiares, nossos parentes, ficar tudo em Jerusalém. Os que não eram cristãos, os que não conheceram a fé em Cristo, essas pessoas se afastaram de tudo, de sua cama, do seu travesseiro, do seu lado, suas coisas, tudo. Largou tudo para trás. Imagina viver como disperso, peregrino, numa terra estranha, você não conhece ninguém, você está numa casa de alguém que você não tem intimidade nenhuma, de favor, tá, de favor, e muitas vezes a pessoa ainda falava assim, por que você não nega a sua fé e volta para sua terra? O Paulo escreve que ele esteve em meio de muitos crentes, de muitos irmãos, entre irmãos verdadeiros e falsos irmãos, imagina? Ele esteve no meio de muita gente nessas peregrinações aí mundo afora, e muitos eram falsos irmãos, eram crentes de mentirinha, crentes usados, né? Crentes entre aspas, que em vez de ajudar a crescer na fé, falar, o que você não nega esse seu Deus aí, né? Não morre, né? Faz igual a mulher falou lá. Então era tribulação de todos os lados, né? Era longe de tudo, longe de todos, longe da sua casa, dependendo de favor dos outros. Quando que você vai retornar à sua casa, como peregrino, forasteiro, fugindo do Império Romano, 300 anos de grande perseguição? Talvez nunca mais eu volte à minha casa. Imagina a situação desses cristãos. Então, hoje, nós temos que glorificar muito a Deus, porque nós temos, como foi falado, o Mateus estava falando, é uma graça, é um dom que Deus nos dá de ter essa liberdade, de podermos falar do amor, podemos pegar a Bíblia, estudar. Muitas nações não podem nem ter uma Bíblia, imagina ler uma Bíblia em público, não pode. E nós podemos aqui, de uma forma simples, nós podemos estudar cada palavra, se nós quisermos. Nós podemos estudar cada letra dessa, e como diz a palavra do Senhor, isso se torna vida eterna dentro de nós. Isso alimenta a nossa alma e se torna essa vida de Deus dentro de nós. A própria palavra, ela se torna viva, né? É uma palavra viva que nos alimenta. Então, continuando aí, este dom lhes pertencerá naquele último dia, quando Jesus voltar, para que todos os vejam, o vejam. Portanto, alegrem-se verdadeiramente. Essa aqui é a nossa conclusão. Se alegre. A sua salvação, Deus te alcançou, Deus te salvou. Se alegre na sua salvação. Agradeça a Deus todos os dias. E deixa Deus usar a sua vida, para que muitos sejam alcançados pela graça de Jesus, para que todos possam ver essa luz de Jesus que brilha dentro de você. Então alegre-se, há uma felicidade maravilhosa no futuro, embora durante algum tempo a caminhada aqui na terra seja tão dura. Essas provações apenas põem à prova a fé que vocês têm, para verificar se ela é forte e pura ou não. Então todas essas provações, o que ela faz? Você viu? Põe à prova a fé que vocês têm. Toda provação que vier, vai testar a sua fé. O que é provação? Eu tropecei, eu ia falar tropiquei, não ia falar tropecei, e ranquei a cabeça do dedão do pé. E já aconteceu isso comigo muitas vezes. Falei, meu Deus, que provação. É provação? Não? Eu peguei a moto, saí a 120 por hora na avenida, e passei ali num pedregulho ali, derrapou, e eu caí no chão, só tombando, arrebentou minha moto. Falei, meu Deus, que provação, Jesus. É provação? Agora imagina uma irmã que se converteu, e o marido fala assim, você se converteu? Então assim, some da minha casa, crente aqui não entra aqui dentro, crente aqui na minha casa não pisa, o esposo expulsa a irmã de casa. É provação? É provação. Então provação, quando falava de provação, era assim, gente, se pegarem vocês e queimarem num poste, provação. Era tudo que, a provação é o que você sofre, vamos dizer assim, por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Se tiver que dar a vida por amor a Cristo, é provação. Para não negar a fé, isso é provação.
Ah, mas eu fiz uma conta tal. Sabe essas coisas nossas daqui de baixo? Eu não consegui pagar a conta e veio a CPFL, cortou a luz. Isso não é aprovação. Essas coisas não são provação. Provação é quando está em jogo a sua fé. Ou você está com Jesus, morre por Jesus, pela fé, para não negar a fé. Né? Você às vezes perde a família, perde os filhos, perde tudo por amor a Cristo. Fala, a única coisa que eu tenho é o meu Jesus, é a salvação, é o meu Salvador, é o meu Cristo Redentor que me salvou, que me alcançou pela sua graça. A única coisa que eu tenho é Jesus. Então às vezes você perde tudo por amor a Cristo, mas uma coisa é certa, ele vai deixar bem claro que o próprio Deus permite que a sua fé seja provada. Para quê? Para ver se ela é verdadeira ou não. Então imagina quantos testes nós já passamos, e às vezes você é um cristão, no seu serviço, e fala assim, ó, sou não. E você sendo um cristão? Por causa da vergonha, né? Quantos testes a gente não já passou na adolescência, na juventude, principalmente quando a gente está num lugar que as pessoas não gostam de crentes. Fala, você é cristão? Sou não, meu pai, minha mãe. Às vezes a gente fala assim, meu pai e minha mãe né? Mas eu não sou não. Então, essas provas da fé é que o próprio Deus vai ver se ela é verdadeira, se sua fé é verdadeira ou não, se é pura ou não. E ele vai fazer isso como a Bíblia fala aqui, como se purifica o ouro. Ele vai fazer isso. Esse campo de testes aqui, ele vai fazer isso. Ele vai sempre testar a sua fé para ver se sua fé é uma fé genuína, uma fé verdadeira, ou se você só dá a boca para fora, que na hora que a coisa apertar, aí cadê os irmãos para o culto de domingo? Começou uma grande perseguição, e agora se pegar os crentes na igreja, quem estiver dentro da igreja vai morrer. E aí, quantas pessoas vão estar aqui? Será que eu vou sobrar aqui? Pelo menos que minha fé vai ser forte assim, falar assim, eu estou aqui disposto a morrer por Cristo, nem for sozinho. Será que vai ser assim? Ou será que eu também vou dar no pé e falar, eu vou fugir daqui, que eu não quero perder minha vida terrena por causa da minha fé em Cristo? Será que eu vou ser um covarde? Então a gente tem que estar muito atento, porque apesar dessa palavra ser para aquelas pessoas que estavam, né, passando por aquela situação difícil, mas quem disse que amanhã vai ser diferente? Quem conhece o amanhã? Então a nossa vida tem que estar muito firmada, uma fé muito firme em Deus. Deus me salvou, Deus me resgatou, Ele é poderoso, mesmo que eu morrer no corpo físico, Ele é poderoso para mim dar a garantia da vida eterna. Ele que vai em mim dar um novo corpo, uma nova vida em Cristo Jesus. Então nossa fé tem que estar lá nele. Essas provações apenas põem à prova a fé que vocês têm, para verificar se essa fé aí é forte, pura ou não. Continuando, essa fé de vocês aí, está sendo experimentada como o fogo prova o ouro e o purifica. E a fé que vocês têm é muito mais preciosa para Deus do que o simples ouro. Olha, o ouro puro para Deus, quando você tiver um vislumbre da glória de Deus, o ouro é igual eu estou olhando para esse carpete aqui, não tem valor nenhum. Ruas de ouro, você não vai olhar para essas coisas. Quando você vê a Cristo, quando você se encontrar com Cristo, você não vai nem querer saber o que é rua de ouro, mar de cristal, essas coisas, você não vai nem olhar para isso. Porque o nosso amor é Ele, a nossa alegria, né? A nossa gratidão, nossa eterna gratidão é a Cristo que nos salvou. E através dele nós vamos ter todo o afago do Pai, o amor do Pai, o carinho do Pai, já que o Pai, vamos dizer assim, é intocável, né? Quem pode tocar no Pai? Ninguém, mas através do Filho nós podemos desfrutar do Pai. Olha que maravilha. O próprio Filho se tornou homem para que você conheça o Pai. Não é maravilhoso isso? O próprio Filho se torna homem para garantir que nós, seres humanos, vamos ter acesso ao Pai, né? Através dessa graça. Então, continuando, a fé que vocês têm é muito mais preciosa para Deus do que o simples ouro. Portanto, se essa fé permanecer firme, quer dizer, ela vai ser provada, se ela permanecer firme, depois de ter estado no caminho das provações ardentes. Lembra que nós falamos que várias provações, vários, né, sacrifícios aí que eles fizeram, isso redundará em muito louvor, muita glória e honra para vocês no dia da sua volta. Olha,
O Pedro, ele estava estimulando os irmãos, falando assim, ó, quanto mais sofrimento, quanto mais tribulação, quanto mais provação, mais louvor vocês terão de Cristo. Imagina chegar diante de Jesus e falar assim, olha, seja bem-vindo, querido, pode ficar à vontade aqui. Aí chega outro e fala, meu amado, aqui ó, diante dos salvos todos, parabéns, né? Vinde bendito no meu Pai. Possuir por herança, e já vai ter toda aquela, olha, que sofrimento que você sofreu por amor a mim, para não negar sua fé. Eu vi no dia que você foi queimado, eu vi a sua mãe sendo devorada pelos leões, seus irmãos foram todos estraçalhados, e falando, mas olha, eu fiquei muito feliz, porque você não negou minha fé, não negou a fé em mim, e você não foi um covarde. Então, muitos que não sofreram nada por amor a Cristo, simplesmente pela graça foram salvos, e graças a Deus Ele nos alcançou, com certeza vai ser uma alegria infindável, mas imagina você, aquelas pessoas que morreram por Ele, deram a vida por Ele. Hoje nós temos a graça de ter essas facilidades todas, mas para que isso tivesse assim, nós tivemos essa bênção aqui, milhões morreram de forma drástica mesmo, milhões deram as suas vidas para que hoje nós tivéssemos toda essa liberdade de poder ajoelhar, adorar, louvar, bendizer. E às vezes a gente ainda vê, igual o Mateus passou, esses números de missões, esses investimentos dos filhos de Deus. Por que nós investimos tão pouco? Porque o dinheiro é nosso, não é dele. A honra é nossa, não é dele. Por quê, lembra? Porque dele, por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Mas parece que o cristianismo hoje em dia é tudo para nós, é investimento para nós. Então, muitas vezes, nós não estamos, como cristão num sentido assim global, no mundo todo, vendo o que ele está vendo, chorando pelo que ele está chorando, pensando e focando o investimento aonde ele quer que seja investido. Então, aí a gente vê esses números. Porque a vida não é dele, é minha. É a minha vida, eu vou viver do meu jeito. São os meus sonhos, não são os sonhos de Deus. E aí é onde que nós falhamos de uma forma muito feia. Porque Ele nos salvou, Ele nos comprou para sermos dele, para Ele. Todas as coisas. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória dele. Para a glória. Então, muitas vezes, por não conhecermos o coração de Deus, nós achamos que a nossa vida é nossa. Não, eu não vou morrer não. A vida é minha, eu não quero morrer por amor a ti. E se ele pedir, falar, eu quero a sua vida sacrificada como um holocausto a mim. Igual Paulo falou, minha vida será como um sacrifício, uma libação ao Senhor. Estou pronto para morrer por ti. E aí, se ele pedir isso para mim? Lá, comigo não, Senhor. Convido o Nilson ali, ó. Né? Tá mais bonito que eu. Tá? Entendeu? Então nós temos que estar preparados para que, uma vez provada a nossa fé, e uma coisa que eu tenho certeza, Deus vai provar a nossa fé. Deus vai provar. A palavra de Deus, o Senhor Jesus fala que Ele vai nos purificar, vai nos santificar, Ele vai nos deixar puro, conforme o seu coração. Os dele, fala, os meus eu santificarei, eu vou purificar, ele vai fazer o que tiver que fazer, mas os dele vai ser do jeito que ele quer, da forma que ele sonhou, da forma que ele projetou. E independentemente dos testes que virão. Então, quem é de Deus, ele faz a vontade de Deus, ele vai pelo caminho do Senhor. Lembrando que jamais morreremos. Se você está preocupado com a morte pode até preocupar com a morte física, do corpo físico. Esse pó vai um dia voltar para o pó. A tenda vai se desfazer. Mas o diabo, a morte, nunca pode te matar de verdade. Matar sua alma, seu espírito nunca vai poder te tocar. Porque nós estamos em Deus, nós vivemos dentro do próprio Deus. A vida eterna, plena, dentro do próprio Deus. Por isso que ninguém pode nos tirar de dentro dele. Então, terminando aí, no caminho das provações, isso redundará em muito louvor, glória e honra para vocês no dia da sua volta. Jesus com certeza vai elogiar, principalmente essas pessoas que se deram por Ele. Vocês o amam, embora nunca o tenham visto. Ainda que o não o vejam, confiem nele.
E até mesmo agora vocês estão felizes, com aquela alegria indizível que vem do próprio céu. Então, mesmo diante de tantas provações, eles estavam felizes porque o Espírito Santo estava aqui dentro. Por isso que essa alegria, ela está independentemente das circunstâncias. Essa alegria está dentro de nós. E a recompensa final de vocês, que vocês terão por haverem confiado nele, será a salvação das suas almas. Então, a recompensa final é a salvação completa das nossas almas. Deus te projetou, para terminarmos, para você viver nele e para ele. Isso se chama uma vida com um propósito. Deus projetou para você viver nele e para a glória dele. Então, se você fizer isso, você está vivendo uma vida com propósito. Se você estiver fora da vontade de Deus, fora da diretriz do Espírito Santo, da palavra de Deus, você, no final das contas, tudo que você fez não tem valor nenhum, eternamente falando, não vai ter nenhum valor. Vai ser aquele palha, aquele feno que será queimado, lá não vai sobrar nada. Então, tudo que nós fazemos em Deus, isso sim, redundará em glórias, em louvores a Deus, porque é o próprio Deus que faz através da gente. Você tem se regozijado diante dessa tão grande salvação? Eu queria terminar com essa pergunta. Você tem louvado a Deus, falando, meu Deus, se alegrem, como ele falou. Que graça maravilhosa que nos alcançou. Que bênção que nós temos, que, entre aspas, que facilidade nós temos de adorar, de louvar, de investir, coisas que eles não tiveram. Eles não tiveram. Nós acabamos aqui, nós vamos voltar para os nossos lares. Você tem a sua cama, o seu travesseiro. Eles não tinham nada disso. Não tinham nada disso. Então nós temos que bendizer a Deus e falar, Pai, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. É para o teu louvor. E usa-me, usa a minha vida, usa-nos para a honra e glória do teu santo nome. Vamos cantar um hino? O 377, vamos ficar de pé? E vamos cantar o 377, o Antônio Marcos vai dirigir para a gente. Depois o culto está encerrado, tá bom? Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, por que razão o Salvador pra si me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. Ignoro como o Espírito convence-nos do mal, revela Cristo, Verbo seu, Consolador real. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se maus ou largos dias vêm até da vida ao fim. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. E quando vem Jesus, não sei se breve ou tarde vem, mas sei que meu Senhor virá na glória que Ele tem. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso? Louvado seja o teu nome, Senhor.
porque só o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Louvado seja o teu nome.